Olá, estamos aqui com mais um vídeo do nosso grupo de estudos. Hoje vamos abordar um assunto de propaganda e marketing. Inicio isto principalmente com um conselho. Saibam antes de falar, sem se deixar levar pelas falsas alternativas de propaganda imediatista. É saber primeiro para julgar depois, isto é, o dever número 1 do homem responsável e moralmente bem direcionado. Sem mais, vamos ao assunto. Na maioria dos casos, em conluio com os sindicatos de músicos e de outros movimentos sindicais, a música hoje virou em grande escala aparato ideológico, às vezes só para contextualizar a jogada de marketing de um grupo musical que o leva a fazer nome e faz propagandas, onde estão a fim de ganhar espaço na grande mídia, onde tomam um comportamento laudatório da grande mídia, onde enganam-se a si mesmos. Assim, estimular artistas a faturarem uma mídia favorável, dando em muitos casos declarações políticas. Mas e a Lei Rouanet? É regressiva e ineficiente. Desfiles de moda, o tal fora do eixo e um monte de outros escândalos são decorrência direta da farra da Lei Rouanet. Não é à toa que o requerimento da CPI da Lei Rouanet traz algum exemplo de captação de recursos exorbitantes e para fins indevidos, para ser levado a sério, tem de ser direcionado ao projeto de poder. Atualmente, não tenho nenhuma dúvida, desde atores e atrizes de cinema e televisão extremamente bem remunerados, até intelectuais e escritores de renome, até mesmo mundial, que colocam seu labor criativo em obras literárias, todos são completamente contrários à economia de mercado e ao capitalismo. São contrários ao processo espontâneo e de intervenções voluntárias que ocorre no mercado e de mercado. Querem controlar os resultados dessas interações. Mas por que será que é assim? Quem neste país que sonha em ter seu negócio tem de entender isso e já irem se acostumando. Quando vocês estiverem no mercado de trabalho, sentirão uma incompreensão diária e contínua. A carga e o genuíno desprezo dirigido a vocês por toda a chamada inteligentiza, uma pequena casta de um grupo de intelectuais que formam uma vanguarda. Todos estarão contra vocês. Muitas coisas pioraram com o surto desenvolvimentista de 1970. Mediante tais engenharias sociais, nosso país é hoje um país complacente com alunos que reprovam todo ano, ou que sejam péssimos exemplos de rendimento, seja escolar ou de comportamento mesmo. Mas, em contrapartida, é o país onde, se procurar ter razão, ser culto, conhecer algo é um crime e considerado algo sem importância, acaba virando chacota e piada, onde todos odeiam e reprimem se alguém busca ser assim. Sobretudo, insistem e não se sente vergonha nisto. Basta um vídeo de uma bunda rebolando e todo mundo compartilha, acha lindo, bate palma, politizam e até arrumam algo para filosofar a partir daquilo. Porém, se for contraposto, você será um ser maligno e mal visto. Se há uma dica, é que compartilhem coisas mais sublimes, textos e vídeos de grandes pessoas cultas, ensinamentos da igreja, homílias, histórias de santos e mártires, textos filosóficos, ensinamentos teológicos, orações a Deus, belas imagens da beleza do mundo e não da degradação. Independente se tais ou quais coisas existem, o que não é argumento, se assim o é, então aceitemos o estupro. Afinal, ele existe. Chega a ser doentio dizer isso. Elas não são o mundo por completo. Sempre existirá coisas boas. Pare de trazer a destruição, o abismo para suas vidas e a dos outros à tua volta. O abismo que fique no lugar dele, onde ele pertence, não em suas casas. Não abram as portas do inferno. Deixem o demônio para quem deseja o ter. Peçam por essas almas perdidas. E não achem tais coisas normais. Essas coisas e essas almas são miseráveis. Não tragam a miséria e a destruição para seus lares,
para seus amigos e familiares. Muitos trazem, inclusive, brigas desnecessárias por não conseguirem ouvir algo que não seja o que ditam para eles. De mazelas, já bastam as nossas próprias, nossos pecados, entre outros, que pesam toneladas. Comecem um ano assim, e não o oposto. E vejam a mudança que tanto se anseia neste país a ser feita, e neste mundo também. Mas enfim, os ditos intelectuais e artistas em grande escala são egocêntricos e tendem a se dar muita importância. Creem que são estudiosos profundos dos diversos assuntos sociais. A soberba também é uma razão. Mais especificamente, a soberba do falso racionalista. Creem ser uma pessoa mais inteligente e muito mais preparada do que o restante da humanidade. Por agirem assim, tendem a cair no pecado fatal da arrogância ou da soberba com muita facilidade. Chegam inclusive ao ponto de pensar que sabem mais do que nós mesmos sobre o que devemos fazer e como devemos agir. Riem dos cidadãos de ideias simplórias e mais práticas. No entanto, como dito, eles sabem muito pouco sobre o mundo real. Por isto, não é de se espantar que por trás de todo Hitler e Stalin sempre houve uma corte de intelectuais aduladores que se apressaram e se esforçaram para lhes conferir base e legitimidade do ponto de vista ideológico, cultural e filosófico. Temos um grande potencial, porém nos sobram poucas oportunidades. Mas o que realmente é uma propaganda política? Em várias línguas, há uma distinção linguística bem clara entre os tipos de comunicação persuasiva. Geralmente, a palavra propaganda se refere à transmissão de ideias, sejam políticas, religiosas, entre outras. Já a publicidade se refere à difusão de produtos, serviços ou candidatos políticos. Porém, há aí uma dificuldade em português. Propaganda e publicidade são utilizadas indistintamente. Daí, utilizarmos as expressões propaganda ideológica e propaganda ou publicidade comercial. Aqui, a palavra propaganda se refere à transmissão de ideias políticas. Nada tem a ver com a promoção de sabonetes, shampoos, fraldas ou políticos descartáveis. Vejam uma análise da propaganda feita por Lenin e Stalin, para extrair alguns princípios e leis básicas. É o seguinte: simplificação e inimigo único, ampliação e desfiguração, orquestração, transfusão, unanimidade e contágio. Não deixe de lado a reação da contrapropaganda, é simplesmente brilhante. E assim se ordena o establishment mundial hoje. Um dos fenômenos dominantes da primeira metade do século XX é a propaganda política. Sem ela, os grandes acontecimentos da nossa época, a Revolução Comunista e o fascismo, não seriam sequer concebíveis. Foi, em grande parte, devido a ela que Lenin logrou instaurar o bolchevismo. Hitler deve-lhe essencialmente suas vitórias, desde a tomada do poder até a invasão de 1940. Mais que estadistas e líderes guerreiros, esses dois homens que, de maneira, sem dúvida, bem diferente, vincaram profundamente a história contemporânea. São dois gênios da propaganda e ambos proclamaram a supremacia dessa moderna arma. O principal, asseverou Lenin, é a agitação e a propaganda em todas as camadas do povo. Hitler disse: a propaganda permitiu-nos conservar o poder. A propaganda nos possibilitará a conquista do mundo. Rádio, jornal, filme, folhetos, discursos e cartazes opõem as ideias umas às outras, refletem os fatos e disputam entre si mesmo os homens. Quão significativa de nossa época é a história dos prisioneiros japoneses devido pela União Soviética em 1949.
Convertidos ao comunismo após uma temporada nos campos de educação política, foram aguardados na volta por zeladores de uma doutrina, Bíblia em mãos, a fim de submetê-los à redução democrática. Desde que existem competições políticas, isto é, desde o início do mundo, a propaganda existe e desempenha seu papel. Napoleão compreendeu perfeitamente que um governo deve preocupar-se, sobretudo, em obter o assentimento da opinião política. Para ser justo, não é suficiente fazer o bem. É igualmente necessário que os administrados estejam convencidos. A força fundamenta-se na opinião. O que é o governo? Nada, se não dispuser da opinião pública. Políticos, estadistas e ditadores de todos os governos de todos os tempos procuraram estimular o apego às suas pessoas e aos seus sistemas de governo. Já hoje, as formidáveis vagas da propaganda têm em sua disposição o rádio, a fotografia, o cinema, a imprensa de grande tiragem, os cartazes gigantescos e todos os novos processos de reprodução gráfica, nova técnica que usa os meios subministrados pela ciência, a fim de convencer e dirigir as massas constituídas no mesmo momento, técnica de conjunto, coerente e que pode ser, até certo ponto, sistematizada, sucede ao conjunto dos meios empregados em todos os tempos pelos políticos para o triunfo de suas causas e ligado à eloquência, à música, à escultura, entre outros. Toda propaganda é uma tentativa de influenciar a opinião e a conduta da sociedade, de tal modo que as pessoas adotem uma opinião e uma conduta determinada, pré-estabelecida por eles. O escopo do propagandista é o de influir na atitude das massas e no tocante a pontos submetidos ao impacto da propaganda. Objetos da opinião modificam o comportamento e o psiquismo, e mesmo as convicções religiosas ou filosóficas fazem dela a antítese. Porém, a propaganda política não é uma ciência condensável em fórmulas. Movimenta inicialmente mecanismos fisiológicos, psíquicos e inconscientes. São bastante complexos, alguns dos quais mal conhecidos. Ademais, seus princípios provêm tanto da estética como da ciência, conselhos da experiência, indicações gerais à maneira das quais beija inventar caso faltem ideias, escasseie o talento ou o público. Não há mais propaganda que literatura. A psicagogia, isto é, a direção da alma coletiva, deve muita coisa às ciências modernas. Pode-se afirmar uma ciência? Aí fica a pergunta. Nossa tentativa, portanto, não é de codificá-la, mesmo no estado atual. Acreditamos, esperamos que ela não permanecerá encadeada às regras funcionais que lhe recorremos. A propaganda política, conforme examinamos, isto é, como uma empresa organizada para influenciar a opinião pública e dirigi-la, surgiu somente no século XX, ao termo de uma evolução que lhe proporciona ao mesmo tempo seu campo de ação, a massa moderna, e seus meios de ação, as novas técnicas de informação e de comunicação. A amplitude de sua influência avultou de tal maneira que se impõe de um salto qualitativo, mesmo que a intenção propagandista e certos procedimentos seus tenham em regra permanecido inalterados desde a origem das sociedades políticas. A política, ela não interessa apenas às chancelarias, agita igualmente a opinião nacional. Por seu turno, a opinião transforma-se em um instrumento de política exterior. Previsões apoiam-se na calma ou na inquietação da opinião e utiliza-se dela para sustentar uma política ou pressionar a do adversário. O irrompimento da Guerra de 1870, com o despacho truncado de Hermes, as edições especiais dos jornais, a exaltação repentina do chauvinismo constituem em um brilhante sintoma dessa aglutinação nacional e significam que a opinião pública ascende a um novo estágio.
Produz-se concomitantemente completa revolução na demografia e no habitat também. Consequentemente, a desarticulação dos antigos quadros, o progresso dos meios de comunicação, a formação dos aglomerados urbanos, a insegurança da condição industrial, as ameaças da crise e de uma guerra, a que se juntam múltiplos fatores de uniformização progressiva da vida moderna, língua, costumes e outros. Tudo isso contribui para criar massas ávidas de informações, influenciáveis e suscetíveis de brutais reações coletivas. Assim o é. Se você critica hoje alguém destes grupos, atrai sobre você toda a raiva e velocidade que tem. Ao mesmo tempo, os inventos técnicos fornecem os meios de agir de maneira imediata e simultaneamente sobre essas novas massas. Invenção de novas técnicas, seja na escrita, palavra e imagem, tais são os sustentáculos permanentes da propaganda. O emprego deles, contudo, era limitado. A escrita, o mais possante veículo de propaganda, depois da invenção da imprensa, era prejudicada por seu alto preço e pela morosidade de sua distribuição. A palavra era limitada pelo alcance da voz humana. A imagem não ia além dos desenhos ou pinturas reproduzidos mediante processos custosos. Hegel dizia que a leitura é a oração matutina do homem moderno. Com a Revolução Francesa surgiram os jornais de opinião e nela desempenharam um papel ativo. Até meados do século XIX, os jornais ainda são muito caros e reservados a elites. Difundem-se, sobretudo, mediante as assinaturas, e a assinatura é sinal de riqueza. Já a palavra é ou era a do rádio, evidentemente o principal instrumento de difusão da palavra. As emissoras, principalmente de ondas curtas, foram utilizadas durante a guerra e o são ainda função da propaganda no interior e no exterior. Verificou-se que a voz humana reforçava consideravelmente a argumentação, infundindo-lhe a vida e a presença inexistentes em um texto impresso. Rádios também podem ser temporariamente postos à disposição dos partidos políticos em tempos de eleições. Dele, porém, se servem com maior frequência os governos desejosos de sustentar suas concepções e a sua política em emissões destinadas aos nacionais ou aos povos estrangeiros. A influência do rádio pode ser ainda aumentada mediante a audição coletiva. Apresenta esse método a vantagem de alcançar pessoas que não costumam ir a comícios. Tudo isto está retratado também nas estratégias gramscistas. O canto também é um veículo de propaganda, quer as canções revolucionárias, políticas, épicas, sátiras, essas uma arma favorita das oposições. E sobre a imagem? São múltiplas as espécies, fotografias, caricaturas e desenhos sátíricos, emblemas e símbolos retratados de líderes. A imagem é, sem dúvida nenhuma, o instrumento mais notável e eficaz. Sua percepção é imediata e não demanda nenhum esforço. Acompanhado de uma legenda, substitui vantajosamente e não se importa o que o texto ou discurso, nela resume-se a propaganda de preferência. O espetáculo também é usado. É o espetáculo um elemento essencial da propaganda. A Revolução Francesa, que fez David o grande mestre das festas da República, teve o sentido das manifestações de massa, organizadas com grandiosa encenação. O cinema também é um instrumento de propaganda muito usado e particularmente eficiente. Seja a utilizá-lo pelo seu valor como documentário, devolve à realidade o seu movimento, conferindo-lhe indiscutível autenticidade, seja a usá-lo como ao teatro, para difundir certas teses através da antiga lenda de matéria histórica ou de moderno cenário. Jornais cinematográficos mais ou menos orientados, determinadas reportagens pertencem à primeira categoria. Na segunda, tinham os nazistas, realizado com os judeus sus, um modelo de propaganda antissemita. Finalmente, a televisão.
leva ao domicílio uma imagem animada e sonora, proporciona à propaganda um maravilhoso instrumento de persuasão. A visão do orador confere a esse uma presença completa e o espetáculo torna-se visível a todos. No entanto, a televisão, na medida em que é antes uma contemplação solitária ou familiar, exige uma propaganda, um estilo menos brutal, mais pessoal e provavelmente mais racional. Depois dessa rápida apreciação dos mais importantes veículos de propaganda, examinaremos as principais leis de seu funcionamento e o funcionamento prático. Observemos os canais de comunicação e suas pautas. São regras de uso que podemos deduzir a título de indicações da história recente da propaganda política. O marxismo, por seu turno, apoia-se em um documento mais longo, o Manifesto Comunista, e nele Marx e Engels consideram a doutrina em penetrantes fórmulas. Esse esforço de apreciação e sintetização constitui a necessidade prévia de qualquer propaganda, progredindo sempre no sentido de maior simplificação. A palavra de ordem e o slogan tornam-se os mais possíveis breves e bem cunhados, segundo a técnica desenvolvida pela publicidade. Vimos que a palavra de ordem tem conteúdo tático, resume o objeto a atingir. O slogan apela diretamente às paixões políticas, ao entusiasmo, ao ódio. Terra e paz é uma palavra de ordem. Invoke, Enrate, Enforrer é um slogan. Nem um tostão, nem um homem para a guerra do Marrocos é uma palavra de ordem. Dorrit no poder. Rex vencerá são slogans. A distinção, aliás, nem sempre é clara. A rigor, uma doutrina ou um regime resumem-se em um símbolo. Símbolo gráfico, SPQR, RF, iniciais dos soberanos reinantes. Símbolo, imagem, tais como bandeiras, bandeirolas, emblemas ou insígnias, diversas em forma de animais ou objetos. Gramada, foice-martelo e outros. Símbolo plástico, a exemplo da saudação fascista, dos punhos levantados e outros. Símbolo musical ou hino e frases musicais. O símbolo que originalmente, sobretudo figurativo, como o machado do lictor e o barrete vermelho da Revolução Francesa, afastou-se progressivamente da realidade, por ele representada, em proveito da facilidade de reprodução. Ademais, uma boa propaganda não visa a mais de um objeto de cada vez. Trata-se de concentrar o tiro em um alvo só, durante dado período. Os hitleristas praticaram a perfeição desse método de concentração. A forma simplificadora mais elementar e rendosa é evidentemente a de concentrar sobre a única pessoa as esperanças do campo a que pertencemos, ou ao ódio polo campo adverso. Os gritos de "Viva fulano", "Abaixo ciclano" pertencem aos primeiros ensaios da propaganda política e forneceram-lhes sempre um bom cabedal para sua linguagem de massas. Reduzir a luta política à rivalidade entre pessoas é substituir a difícil confrontação de teses, o lento e o complexo mecanismo parlamentar por espécie de jogo de que os povos anglo-saxões amam um jeito esportivo e os povos latinos o lado dramático e passional, são mais expressivos que longos programas. A individualização do adversário oferece inúmeras vantagens. Cada escrutínio era transformado pelos nazistas em um combate contra o oposicionista. Apreciam os homens enfrentar pessoas visíveis, de preferência as forças ocultas. Normalmente persuadi-los de que o verdadeiro inimigo não é tal partido ou tal nação, mas o chefe desse partido ou dessa nação, ganha-se duplamente. Por um lado, tranquilizam-se os adeptos convencidos de terem pela frente não massas ressolutas, como eles, mas
uma multidão mistificada conduzida por um mau pastor e que o abandona ao se lhe abrirem os olhos. Por outro lado, espera-se dividir o campo do adversário, retirando-lhe alguns elementos. Atacar-se-á sempre, consequentemente, a indivíduos ou a pequenas frações, e nunca às massas sociais ou nacionais em conjunto. Assim, Hitler jamais pretendeu combater a classe operária marxista, mas há alguns marxistas judeus que seguravam os cordões, jamais a igreja, mas uma súcia de padres hostis ao Estado. Percebem-se aí as razões da posição descomunal dentro da propaganda das nações, de grupo, de conluio, de conspiração. Na medida do possível, tentar-se-á ligar esse pequeno grupo de adversários declarados uma só categoria ou a um só indivíduo. Quando se percebe essa categoria ineficiente, homogênea, criam-se à força do conjugado os adversários em uma enumeração repetida com a máxima frequência, a fim de espalhar a convicção de que devem ser todos metidos no mesmo saco. A propaganda comunista usa amiudadamente inesperadas enumerações, em que se procura confundir em uma mesma aversão um político radical, um arcebispo, um filósofo existencialista conservador, entre outros. É o que se chama do método de contaminação, mediante o qual o partido sugere que as divisões dos adversários não passem de artifícios destinados a enganar o povo, pois, na realidade, se entendem contra ele. Na maneira como a propaganda hitlerista explorava o senso do inimigo, havia uma tática extraordinária, eficiência psicológica e política. A arte da tapeação, levada ao extremo limite, consiste em sobrecarregar o adversário de seus próprios erros ou de sua própria violência, manobra geralmente desconcertante. Estes são um pouco das inúmeras manobras de propaganda e marketing, que hoje vem sendo altamente difundido, a essência mesma do poder e a invisibilidade. E por via de tais propagandas, e por muitos as desconhecerem, acham que as músicas, ou o que quer que seja, como propaganda explícita ou implícita, algo normal, pois já se adentrou no imaginário, e se livrar de tais resíduos é tarefa árdua, onde a grande maioria jamais fará. Em contrapartida, se alegar tais coisas, és mal visto. Justamente pela eficácia de tais metodologias, atente-se por sua volta, seja vendo jornal, novela ou ouvindo uma música, sobretudo os artistas programados pela mídia. Enfim, chegamos ao final de mais um vídeo do nosso grupo de estudos. Agradeço-lhes a paciência, pois o vídeo ficou um pouco longo. E desde já peço para que sigam nossa página no Facebook e se inscrevam no nosso canal. Não deixem de olhar nosso site, estamos postando frequentemente vários artigos. Os links estão na descrição abaixo. Em breve traremos mais novidades. Obrigada!